uma jovem mulher desapareceu de sua casa em circunstâncias misteriosas. À primeira vista, parecia que ela tinha ido embora voluntariamente. No entanto, no decorrer da investigação, detalhes extremamente perturbadores vieram à tona. Por muito tempo, seu paradeiro permaneceu um mistério, até que os investigadores finalmente descobriram a verdade. No entanto, isso provou ser apenas o começo de uma história muito mais sombria. Heather Church nasceu em 7 de julho de 1978 na pequena cidade de Black Forest, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Mais tarde, seus pais tiveram 3 meninos, e Heather ajudou a cuidar deles desde pequena. Ela era energética e alegre, tinha muitos amigos e adorava passar tempo com eles. Heather também gostava de tocar violino e era uma excelente aluna. Quando Heather ainda era muito jovem, seus pais decidiram se separar. Ela e seus irmãos ficaram com a mãe, enquanto o pai se mudou para Colorado Springs. Heather sofreu muito com a separação dos pais, mas se esforçou para manter contato com o pai. Após esse evento, ela teve que dedicar ainda mais tempo ao cuidado de seus irmãos mais novos. Em 17 de setembro de 1991, Heather ficou em casa para cuidar de seu irmão mais novo. Sua mãe havia levado as outras 2 crianças para uma reunião de escoteiros e planejava voltar à noite. Enquanto esperava por seus filhos, ela decidiu ligar para casa para verificar a situação. Heather informou que ela e seu irmão estavam assistindo televisão. Embora já fosse hora do pequeno dormir, a mãe permitiu que eles terminassem de assistir o programa e pediu a Heather que colocasse seu irmão na cama depois. Ela também anunciou que estaria de volta por volta das 10 horas. Quando chegou em casa por volta das 10h15, a mulher notou que quase todas as luzes estavam apagadas. Isso lhe pareceu estranho, pois duvidava que Heather tivesse ido dormir antes de seu retorno. Na entrada, ela descobriu que a porta não estava trancada. A mãe suspeitou que Heather talvez tivesse deixado o gato sair e esquecido de fechar a porta. Dentro, a mulher viu uma leve desordem, o que era incomum. Em sua casa, sempre reinava limpeza e ordem. As crianças não deixavam coisas espalhadas e arrumavam depois de si. Mas agora tudo parecia diferente. Por exemplo, uma cadeira na cozinha estava tombada e apoiada na mesa com um encosto. Alguns objetos não estavam em seus lugares habituais. Quando olhou no quarto de seu filho mais novo, a mulher o viu dormindo na cama. Então ela foi ao quarto de Heather, mas não havia ninguém lá. Considerando a hora tardia e o fato de que Heather deveria estar cuidando de seu irmão pequeno, sua ausência parecia estranha. A mãe procurou por toda a casa, mas sem sucesso. Ela ligou para as amigas de Heather e seus pais, mas ninguém a tinha visto. A mulher procurou nos arredores, mas Heather também não estava lá. Então a mãe decidiu chamar a polícia. Ela também ligou para seu ex-marido, que imediatamente se pôs a caminho para encontrá-los. A notícia do desaparecimento de Heather se espalhou rapidamente entre os amigos da família e muitos vieram para ajudar. Algumas pessoas ficaram com a mãe na casa, outras saíram de carro para procurar nas ruas. Sua casa ficava em uma área remota, cercada por campos, estradas rurais e florestas esparsas. Devido à escuridão que se aproximava, a busca nos arredores foi dificultada. Quando a polícia chegou, amigos da família e vizinhos já haviam se reunido na casa. Os investigadores falaram com a mãe, pegaram uma foto de Heather e anotaram suas características. Inicialmente, a mãe mencionou uma blusa, mas depois a encontrou entre as coisas na casa. Ao revisar o guarda-roupa de Heather, ela notou que apenas uma camiseta do Mickey Mouse estava faltando. O irmão mais novo, que Heather havia colocado na cama, também não sabia para onde ela tinha ido. Ele só acordou quando a mãe voltou. A polícia só começou a busca ativa na manhã seguinte. Uma operação de busca em grande escala foi organizada ao redor da casa, estendendo-se por vários quilômetros.
A maioria dos vizinhos também foi interrogada. Enquanto isso, especialistas examinaram a casa em busca de algo importante. A tarefa foi dificultada pelo fato de que muitas pessoas estiveram lá na noite do incidente. No final, não houve descobertas significativas. Em um determinado momento, a mãe quis arrumar um dos quartos, mas foi impedida. Explicaram-lhe que isso poderia apagar possíveis pistas. Foi então que a mulher se lembrou de algo interessante. Quando estava procurando por sua filha na casa, ela notou algo estranho. A tela de insetos em uma das janelas estava colocada incorretamente. Na época, ela não deu importância a isso, mas para os investigadores tornou-se um detalhe importante. Os especialistas examinaram cuidadosamente a janela e descobriram várias impressões na moldura da tela. Estas foram comparadas com as impressões de todos os moradores da casa e convidados da noite. Não houve correspondências. Se antes se pensava que Heather poderia ter saído por conta própria, agora suspeitava-se seriamente que ela poderia ter sido levada contra sua vontade. Na opinião da polícia, alguém poderia ter entrado na casa através desta janela e depois saído com Heather pela entrada principal. Chamaram especialistas com cães farejadores que pegaram uma trilha, mas aqui os investigadores encontraram uma reviravolta inesperada. Originalmente, eles pensaram que o perpetrador teria levado Heather para fora da casa e a levado embora em um carro. Mas os cães farejadores praticamente refutaram essa teoria. Eles pegaram um rastro da porta da frente até a rua e depois até um pequeno lago nas proximidades. A polícia já havia examinado este corpo d'água anteriormente, mas não notou nada suspeito. Depois que os cães os levaram lá novamente, especialistas realizaram uma investigação mais minuciosa, mas também desta vez não encontraram nenhuma pista. Nos dias seguintes, os investigadores receberam uma série de relatos sobre incidentes suspeitos, que, no entanto, todos se mostraram inúteis. Por exemplo, foi-lhes relatado sobre um carro estranho que seguia um ônibus escolar, bem como um veículo desconhecido que parou várias vezes perto da escola local. Os investigadores verificaram todas essas informações, mas não conseguiram encontrar nenhuma conexão com o desaparecimento de Heather. O primeiro suspeito sério neste caso foi o pai de Heather, Michael. Sua ex-esposa disse à polícia que ele às vezes podia ser bastante rigoroso com as crianças e reagir excessivamente a um mau comportamento. No entanto, a mulher enfatizou que, apesar de seu temperamento explosivo, ele amava sinceramente seus filhos e todos tinham um bom relacionamento com o pai. Os investigadores decidiram falar com Michael e ele lhes contou onde esteve na noite do desaparecimento. Após o trabalho, ele esteve na academia, depois na igreja e, finalmente, voltou para casa. Lá, ele conversou longamente com um amigo ao telefone até que sua ex-esposa lhe deu as notícias perturbadoras sobre sua filha. As autoridades verificaram essas informações e se convenceram de sua veracidade, após o que não mais consideraram o pai envolvido no incidente. Vários dias após o desaparecimento, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma pista importante. Eles continuaram a busca junto com centenas de voluntários. As pessoas vasculharam ruas, campos e florestas, mas sem resultado. Apenas um relógio de pulso e algumas notas de dinheiro foram encontrados no chão, mas sua conexão com o desaparecimento de Heather não pôde ser confirmada. No quarto dia, helicópteros se juntaram à busca, mas isso também não ajudou. Conhecidos da família e outros voluntários distribuíram mais de 10.000 panfletos nas cidades vizinhas, e os pais de Heather apareceram na televisão local com um apelo por ajuda. Um conhecido rico até ofereceu uma recompensa de $10.000 por qualquer informação, mas isso não trouxe resultados.
A polícia também tentou encontrar correspondências das impressões digitais encontradas na janela com o Banco de Dados Nacional, mas sem sucesso. Mais tarde, os investigadores receberam algumas dicas, mas todas se mostraram becos sem saída. Finalmente, a investigação ficou estagnada por vários anos, até que em 16 de setembro de 1993, inesperadamente, houve uma descoberta. Um dia, um caminhante que passava pela floresta a cerca de 50 quilômetros da casa de Heather descobriu algo perturbador no chão. Ele imediatamente relatou à polícia. Os especialistas que chegaram rapidamente determinaram que a descoberta poderia estar relacionada a uma pessoa jovem. Eles coletaram informações sobre pessoas desaparecidas na área e logo encontraram o caso de Heather Church. Após uma comparação de dados, os especialistas obtiveram uma correspondência exata. Investigações adicionais mostraram que algo terrível havia acontecido, relacionado a uma lesão na cabeça. Ao examinar o local da descoberta, a polícia encontrou 2 pijamas infantis. Fotos das roupas foram mostradas à mãe de Heather, mas ela não reconheceu as coisas de sua filha. Isso levou os investigadores a pensar que o perpetrador poderia estar envolvido em outros incidentes. No entanto, essa descoberta não aproximou a polícia da captura do criminoso. Agora eles conheciam a triste verdade sobre o destino de Heather, mas não havia novas pistas. As investigações ficaram novamente estagnadas por 2 anos. Em 1995, um novo xerife foi nomeado no departamento de polícia. Ao revisar casos não resolvidos, ele decidiu se concentrar no caso de Heather Church e designou um investigador experiente. Este imediatamente notou que a equipe anterior havia inserido as impressões digitais do suposto perpetrador apenas no banco de dados do Estado e no banco de dados geral do FBI. No entanto, havia um problema aqui. Cada estado mantinha seus dados separadamente, sem compartilhá-los com outros. Nos estados e no vizinho Canadá, com o qual trabalhavam em estreita colaboração, havia nada menos que 92 bancos de dados diferentes para impressões digitais. Isso dificultava significativamente a busca e o compartilhamento de informações importantes entre as diferentes regiões. O investigador decidiu enviar uma amostra da casa dos Church para cada laboratório. Ele enviou as impressões e esperou pelos resultados. Após 10 dias, veio a tão esperada descoberta. Foi-lhe dito que havia uma correspondência completa. As impressões pertenciam a Robert Brown, 43 anos. Este nome era bem conhecido pelas autoridades policiais de vários estados. Ele havia sido acusado várias vezes por roubo de carros e arrombamentos na Califórnia e Louisiana. Os investigadores imediatamente verificaram onde ele morava na época do incidente com Heather. A resposta foi surpreendente. Tanto na época quanto agora, o homem vivia a apenas 800 metros dos Church. Além disso, ele era o vizinho mais próximo, já que as casas na área eram muito distantes umas das outras. Esta descoberta chocou os investigadores. Eles haviam procurado o suspeito por todo o país e até no Canadá, enquanto ele esteve próximo o tempo todo. Em 28 de março, as autoridades começaram a vigiar sua casa. Eles temiam que o homem pudesse se entrincheirar na casa, abrir fogo ou destruir possíveis evidências. Após algum tempo, ele foi fazer compras na cidade, onde foi então preso. É notável que ele se comportou muito calmamente durante a prisão. Mesmo durante o interrogatório, Brown não mostrou sinais de nervosismo. Durante o interrogatório, ele respondeu calmamente e negou ter estado na casa dos Church. O homem também afirmou não ter nada a ver com o incidente. Enquanto isso, os investigadores fizeram descobertas notáveis em sua casa. Muitas armas de fogo e algumas peças de roupa para jovens mulheres. Além disso,
foram descobertas numerosas joias e objetos que, como se descobriu mais tarde, pertenciam a residentes de Black Forest. Descobriu-se que Brown havia invadido as casas de seus vizinhos por muito tempo sem ser notado pela polícia. Ao investigar seu passado, os investigadores encontraram fatos interessantes. Robert cresceu em uma família grande, abandonou a escola e se juntou ao exército. Ele passou mais de 6 anos no exército e foi destacado no Vietnã e na Coreia do Sul. Em 1976, ele foi dispensado por uso de drogas. Depois disso, ele mudou para vários empregos discretos em diferentes estados. O homem foi casado 5 vezes e cada casamento terminou em divórcio. As ex-esposas contaram histórias semelhantes. Brown era conhecido por sua irritabilidade e agressão. Qualquer pequena coisa poderia desencadear nele uma forte raiva, o que causava sérias preocupações nas mulheres. Por isso, todas se divorciaram logo após o casamento. Quanto mais fundo os investigadores cavavam, mais fatos perturbadores vinham à tona. Quando Brown morava na Louisiana, sua vizinha sofreu um triste destino em seu apartamento. Um caso similar ocorreu em outro estado. Durante sua estadia lá, outra vizinha desapareceu em circunstâncias misteriosas. Neste momento, os investigadores suspeitavam que estavam lidando com um criminoso sério que havia cometido mais de um crime. Nessa época, Brown foi acusado por seu suposto envolvimento no desaparecimento de Heather e aguardava julgamento em prisão preventiva. Embora suas impressões digitais tenham sido encontradas na casa dos Church, os investigadores temiam que o homem pudesse escapar da responsabilidade pelo ocorrido. A defesa poderia apresentar o caso como se Brown tivesse apenas tentado invadir a casa. Dada a falta de evidências diretas de seu envolvimento no incidente com Heather, tal versão poderia convencer o júri. No entanto, em 24 de maio, o advogado de Brown fez uma declaração inesperada. Brown concordou em se declarar culpado no caso de Heather, em troca da renúncia da promotoria à pena máxima. Dadas as circunstâncias, a acusação rapidamente aceitou esta oferta. O homem foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. De acordo com os termos do acordo, ele tinha que se declarar culpado, mas não era obrigado a testemunhar. Por isso, os parentes de Heather e os investigadores nunca souberam os detalhes daquela noite. Os investigadores suspeitavam que Brown havia planejado um roubo, mas encontrou Heather inesperadamente. Depois de entrar pela janela, ele a notou e usou violência, o que levou a consequências trágicas. Depois disso, o homem poderia tê-la carregado para fora pela porta da frente e removido os vestígios na floresta. Mas para os investigadores, este foi apenas o começo. Dado o passado de Brown e os incidentes misteriosos com suas vizinhas, eles continuaram procurando conexões com outros casos não resolvidos. Isso não foi fácil, pois não havia evidências diretas. Depois de alguns anos, os investigadores receberam uma ajuda inesperada. Brown começou a escrever para eles da prisão. A primeira carta chegou em 17 de março de 2000. Inicialmente, os investigadores pensaram que fosse uma piada. A mensagem estava cheia de enigmas e frases estranhas. Mas logo suspeitaram que havia um significado oculto nela. Brown insinuou que os investigadores haviam perdido 7 oportunidades de ouro, e eles suspeitaram que se tratava de outros casos não resolvidos. Em resposta, um dos investigadores escreveu para Brown e logo recebeu uma resposta. Em sua nova mensagem, Brown usou expressões veladas. Ele escreveu que os investigadores haviam marcado apenas 1 ponto, enquanto ele mesmo tinha 48 em sua conta. Os investigadores ficaram chocados quando adivinharam do que se tratava. A carta incluía um mapa marcando 9 estados e 48 pontos. Os investigadores suspeitaram que Brown estava aludindo aos locais de seus crimes.
O problema era que era impossível encontrar vítimas com base neste desenho. Brown continuou enviando cartas com novas insinuações. Às vezes, ele até mencionava cidades específicas onde havia cometido seus atos, e os investigadores realmente encontravam incidentes não resolvidos lá. Isso continuou por vários anos, e os investigadores compilaram uma lista aproximada de possíveis episódios. Em 9 casos, eles estavam quase certos de que Brown estava envolvido, mas não conseguiram encontrar uma única pista. As cartas também não podiam ser usadas como evidência, pois todas as formulações eram vagas e sem detalhes concretos. Os investigadores se esforçaram ao máximo para provar pelo menos um episódio, a fim de manter Brown atrás das grades com garantia. Embora as condições de sua detenção não previssem liberdade condicional, ainda lhe restava uma brecha. Seus defensores poderiam entrar com um recurso. Se o tribunal concordasse com isso, o homem poderia ser libertado. Mas uma segunda sentença por um crime grave excluía essa possibilidade. Ao examinar a correspondência de Brown, os investigadores encontraram uma história de Colorado Springs. Nenhum nome foi mencionado, mas o ano de 1987 foi indicado. Os investigadores decidiram abordar o caso de maneira diferente. Como não encontraram incidentes correspondentes, começaram a investigar relatórios de roubos de carros, considerando o passado de Brown. Entre os relatórios, um chamou particularmente a atenção. O proprietário havia relatado um roubo, mas o carro foi encontrado pouco depois em um estacionamento de supermercado. Descobriu-se que Robert havia trabalhado lá como caixa naquele ano. Os investigadores visitaram o dono do carro e perguntaram se alguém de seu círculo havia desaparecido em 87. Surpreendentemente, isso levou a um resultado. O homem contou que sua esposa havia desaparecido junto com o carro. Ela não foi encontrada, por isso o caso não foi classificado como um incidente grave. A polícia pensou que ela poderia ter ido embora voluntariamente. A jovem mulher se chamava Rocio Sperry. Ela era muito jovem, mas as leis locais permitiam que ela se casasse. Ela havia se casado pouco antes de seu desaparecimento em 10 de novembro de 87. Os investigadores estavam convencidos de que Brown tinha escrito exatamente sobre ela, mas mais uma vez se encontraram sem provas concretas. Em 2006, os investigadores decidiram visitá-lo na prisão para saber mais. Quando ele ouviu como os investigadores haviam resolvido este enigma, ficou impressionado. Respondendo a perguntas direcionadas, ele inesperadamente confessou um ato grave. Brown contou que havia atraído a vítima para sua casa, onde algo irreversível aconteceu, e depois ele removeu as evidências. Em julho de 2006, ele se declarou oficialmente culpado no caso de Rocio Sperry, pelo qual recebeu outra sentença de prisão perpétua. Assim, os investigadores alcançaram seu objetivo de praticamente excluir sua libertação. No entanto, todos estavam convencidos de que Robert Brown estava envolvido em muitos mais casos semelhantes. Mas o próprio homem se recusou a fazer mais declarações. Então não houve novas acusações. Os investigadores não entendiam completamente por que ele havia confessado 2 casos, embora suas chances no tribunal não fossem ruins. Provavelmente ele gostava da atenção quando seus atos terríveis eram discutidos e escritos em todo o país. Robert ainda está preso, agora com 69 anos. Possivelmente, um dia os investigadores conseguirão conectá-lo a outros casos não resolvidos. Se sua declaração sobre 48 vítimas for verdadeira, ele poderia ser um dos criminosos mais perigosos do mundo. No entanto, os investigadores admitem que ele pode ter inventado parte das histórias apenas para chamar a atenção. A mãe de Heather agradeceu aos investigadores por seus anos de trabalho, que haviam ajudado a isolar um homem perigoso da sociedade pelo resto de sua vida. Embora a dor da perda nunca tenha deixado a família,
eles sentiram certo alívio de que ele não pudesse mais causar sofrimento a ninguém. A jovem mulher desapareceu a caminho da parada de ônibus para sua casa. As autoridades iniciaram a busca, presumindo que seria um caso simples. Para surpresa geral, no entanto, este caso se transformou em uma das histórias mais complexas e sensacionais na história criminal da Grã-Bretanha. Embora as investigações tenham sido oficialmente encerradas em pouco tempo, as consequências ainda geram intensos debates até hoje. Helen McCourt nasceu em 29 de julho de 1965 na pequena cidade inglesa de Bootle. Logo, a família foi ampliada com um irmão mais novo, de quem Helen cuidava desde pequena. Mais tarde, os pais se separaram. A mãe de Helen formou uma nova família e eles se mudaram para a tranquila vila de Billinge, perto da cidade. Billinge era conhecida por sua tranquilidade. Incidentes sérios eram raros aqui. Os moradores se conheciam bem e se sentiam seguros. Nessa atmosfera pacífica, Helen cresceu, cercada de amigos e agradando seus pais com seu comportamento. Após concluir seus estudos, a jovem conseguiu um emprego em uma empresa de seguros em Liverpool. Ela continuou morando em Billinge e fazia o trajeto diário de trem e ônibus para o escritório. Em 9 de fevereiro de 1988, Helen seguiu para o trabalho como de costume. Originalmente, ela e sua mãe haviam planejado almoçar juntas, já que trabalhavam perto uma da outra. Mas o tempo piorou repentinamente. Ventos fortes surgiram e começou a chover. Por isso, decidiram adiar o almoço conjunto para outro dia. A mãe de Helen geralmente chegava em casa mais cedo que a filha. Pouco antes do fim do expediente, Helen ligou para ela e informou que tinha um compromisso à noite. Ela pediu para manter o jantar aquecido para que pudesse se arrumar. Normalmente, Helen chegava logo após as 17 horas, mas neste dia ela obviamente estava atrasada, o que preocupou sua mãe. Logo depois foi noticiado que uma árvore havia caído sobre os trilhos do trem devido à tempestade, afetando temporariamente o tráfego ferroviário. Por volta das 19 horas, quando a mãe ficou preocupada novamente, ela decidiu ligar para a companhia ferroviária. Depois de explicar a situação, ela soube que o problema com a árvore havia ocorrido em outro trecho e não afetara a rota de Helen. Neste ponto, a mulher começou a se preocupar seriamente com sua filha. Helen quase sempre chegava em casa pontualmente e sempre informava sobre atrasos. Apesar da falta de telefones celulares, ela podia ligar do trabalho ou de um dos numerosos telefones públicos. A mãe pensou que algo desagradável poderia ter acontecido com Helen devido à tempestade. Por exemplo, a forte chuva e o vento poderiam ter levado a uma queda e lesão. A mãe, preocupada, e seu filho começaram a ligar para os hospitais próximos, na esperança de encontrar alguém parecido com Helen. Mas sua busca foi infrutífera. Supondo que a filha poderia ter ficado mais tempo no trabalho, a mulher contatou o escritório. Lá, foi informada que Helen já havia saído do local de trabalho há algumas horas. Os amigos da jovem também não tinham ideia de onde ela poderia estar. Então, a mãe, o padrasto e o namorado de Helen decidiram iniciar sua própria busca. Eles seguiram a rota usual da jovem do trabalho para casa. Helen sempre pegava o mesmo caminho. Ela embarcava no trem em Liverpool, viajava até St. Helens e de lá pegava o ônibus para Wiston. Depois de não encontrar nenhum sinal de Helen, a família recorreu à polícia. Os oficiais imediatamente informaram seus colegas em Liverpool e arredores e divulgaram uma descrição da pessoa desaparecida, mas a busca não teve resultado. Na manhã seguinte, quando Helen ainda não havia aparecido e não havia feito contato, os policiais começaram a reconstruir sua rota e os eventos da noite. Eles precisavam descobrir em que ponto de seu caminho a jovem havia desaparecido.
Os investigadores pediram ajuda ao público e questionaram os colegas de Helen, funcionários da estação de trem e empresas de ônibus. Finalmente chegaram a uma conclusão inesperada. Os investigadores confirmaram que a jovem realmente havia pegado o trem e depois o ônibus para sua aldeia naquela noite. Isso causou confusão, pois era apenas um pulo da parada até seu apartamento, apenas 200 metros. Os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que algo desagradável poderia ter acontecido com Helen no caminho para casa, pois em um incidente comum ela já teria sido encontrada. Eles começaram a verificar o círculo íntimo de Helen, já que em tais situações frequentemente conhecidos estão envolvidos. Seu namorado e padrasto tinham álibis sólidos para aquela noite. Amigos e conhecidos da jovem também foram excluídos do círculo de suspeitos. Com equipes de busca de 120 oficiais, a polícia vasculhou cuidadosamente a área entre a parada e a casa de Helen. Eles procuraram por todas as pistas possíveis, peças de roupa ou objetos que alguém estranho poderia ter perdido. Ao mesmo tempo, informações sobre o desaparecimento da jovem foram divulgadas nas cidades vizinhas. Mergulhadores examinaram corpos d'água próximos, enquanto policiais iam de porta em porta questionando os moradores. Eles também visitaram todas as lojas, pubs e cafés em Billing. A conversa com a equipe do pub George and Dragon forneceu a primeira pista, já que este estabelecimento ficava perto da casa de Helen e ela ocasionalmente frequentava lá com amigos. As investigações revelaram que o proprietário do estabelecimento havia negado a entrada de Helen no bar alguns dias antes do incidente devido a um desagradável incidente. Ela teve um desentendimento com uma cliente embriagada que acidentalmente derramou uma bebida sobre ela. Helen não queria brigar e foi ao banheiro para se refrescar, mas a mulher a seguiu e mostrou um comportamento agressivo. A situação escalou a ponto de a desconhecida tentar bater em Helen. Finalmente, o dono do bar pediu a ambas que saíssem do local e não voltassem. Para esclarecer essa história, os oficiais visitaram o bar no dia seguinte para falar com o proprietário Ian Simps. Além disso, este local estava exatamente no caminho de Helen da parada de ônibus para casa. Ian relatou aquela noite e explicou que teve que pedir a ambas as mulheres que saíssem para não perturbar os outros clientes. Durante a conversa, o bar foi se enchendo de pessoas e ficou barulhento. Os policiais sugeriram a Ian que continuassem a conversa na delegacia, onde seria mais quieto. E então, algo estranho aconteceu. O homem ficou visivelmente nervoso, se recusou a ir com eles e tentou encerrar a conversa. Isso despertou a suspeita dos investigadores. Poderia ele ter algo a ver com o desaparecimento de Helen? Eles decidiram examinar mais de perto a personalidade de Ian e descobriram sua reputação de mulherengo. Apesar de seu estado civil e 2 filhos, Ian flertava constantemente com outras mulheres, e isso era conhecido por todos os habitantes locais. As autoridades também descobriram que este homem frequentemente dava atenção especial a Helen. Quando ela visitava seu estabelecimento, ele oferecia guloseimas gratuitas e tentava iniciar uma conversa, mas a jovem não mostrava interesse. Esse comportamento de um homem casado com 2 filhos lhe parecia estranho. Os investigadores o visitaram novamente e perguntaram com o que ele estava ocupado na noite do desaparecimento de Helen. O homem contou que havia passado tempo com uma conhecida próxima no quarto acima de seu estabelecimento. Segundo suas palavras, ele frequentemente dormia lá, pois estava preocupado com a segurança de seu negócio. Os investigadores falaram com a mencionada senhora, e aqui uma descoberta inesperada os aguardava. A mulher informou que eles realmente haviam combinado de se encontrar por volta das 7 horas da noite. Naquele dia, no entanto, ele a havia ligado e pedido para vir significativamente mais tarde. Finalmente, ela apareceu por volta das 7h30, mas o proprietário não estava lá.
Ele só voltou pouco antes das 11. Isso pareceu extremamente suspeito. Obviamente, Ian não havia dito a verdade à polícia sobre seu paradeiro, o que imediatamente atraiu a atenção dos investigadores para ele. Outro detalhe chamou a atenção dos investigadores como incomum. Marcas recentes eram visíveis no pescoço do homem. Ele explicou que as recebeu durante uma briga com sua esposa quando ela descobriu sobre seu caso. No entanto, ao falar com a esposa, ela negou ter tocado seu marido de qualquer forma. Os policiais falaram novamente com Ian e sua história mudou. Agora ele alegava que as marcas surgiram quando ele separou Helen e outra cliente embriagada naquela noite, quando houve um desentendimento no pub. Os investigadores falaram com a mulher mencionada e ela também não confirmou essa história. Segundo ela, não houve briga e nenhuma delas deixou marcas no dono do bar. Logo, a polícia tinha uma testemunha que lhes deu informações perturbadoras. Na noite em que Helen desapareceu, ele estava andando pela rua e de repente ouviu um grito feminino agudo. O som veio diretamente do bar, mas cessou rapidamente. Considerando todas as circunstâncias, os investigadores começaram a suspeitar que Ian Sims poderia estar ligado ao misterioso desaparecimento da jovem. No entanto, ele continuou negando tudo. Os investigadores precisavam de provas sólidas para conectá-lo ao caso contrário, chegariam a um beco sem saída. Ao examinar o veículo de Ian, os oficiais fizeram duas descobertas perturbadoras. A primeira foram várias manchas de origem desconhecida. A segunda foi um brinco feminino no chão do veículo. A joia foi mostrada à mãe de Helen, que a identificou com certeza como sendo de sua filha. Em seguida, Ian foi preso sob suspeita de envolvimento no desaparecimento de Helen, embora seu destino ainda fosse incerto. Durante a busca no bar e no apartamento no primeiro andar, novas evidências foram encontradas. Em ambos os locais, foram descobertas manchas quase invisíveis que aparentemente haviam sido limpas. Em uma dessas manchas, os especialistas encontraram uma impressão digital de Ian. No apartamento também foi encontrada a parte faltante do brinco do carro. Apesar das evidências coletadas, o homem continuou negando tudo. Os investigadores suspeitavam que algo terrível havia acontecido com Helen, mas precisavam encontrá-la. Caso contrário, o tribunal poderia absolver Ian. Eles presumiram que as manchas no bar, no apartamento e no carro estavam relacionadas à jovem. No entanto, naqueles anos, as análises de DNA estavam apenas começando a ser usadas na criminalística e realizar tal exame não era simples. O próprio Ian alegou que as manchas eram de seu cão, que havia machucado a pata. Para avançar na investigação, os investigadores apelaram ao público, pedindo ajuda para uma busca mais ampla. Mais de 2.000 pessoas se ofereceram, incluindo moradores locais e de comunidades vizinhas. Voluntários, junto com as autoridades, vasculharam minuciosamente os arredores de Billings, incluindo florestas e campos. Logo surgiu uma nova pista no caso, mas não foi descoberta por um voluntário. A 25 quilômetros da vila, na localidade de Hollins Green, um homem passeando com seu cachorro notou uma toalha com manchas suspeitas no chão. Ao olhar mais de perto, encontrou outra toalha semelhante e várias fronhas. Ao lado, havia meias masculinas, um suéter e roupas íntimas. Algumas peças de roupa tinham marcas preocupantes. O homem relatou a descoberta à polícia e os objetos foram levados para análise. No entanto, houve uma complicação. Devido à distância de Billings, oficiais de outra delegacia chegaram ao local. Eles não fizeram conexão entre essa descoberta e o desaparecimento de Helen McCourt. Por esse motivo, os investigadores encarregados de sua busca nem sequer sabiam da descoberta desses objetos. Finalmente, os policiais perceberam uma conexão entre esses casos. Eles foram ajudados pela inscrição encontrada no suéter.
No item encontrado havia uma impressão que anunciava uma marca de cerveja que estava sendo vendida em promoção no bar George and Dragon. Quando os investigadores souberam disso, suspeitaram que todos esses objetos provavelmente pertenciam a Jen Simps. Os investigadores tinham muitas amostras para análise, mas faltava uma peça importante de evidência para solicitar um exame mais detalhado. Em 88, tais métodos ainda não eram amplamente utilizados. A polícia decidiu comparar as amostras do bar, do carro de Simps e dos objetos encontrados com as análises dos parentes próximos de Helen, seus pais e seu irmão mais novo. Os resultados mostraram uma correspondência muito próxima, praticamente garantindo uma relação de parentesco. Isso reforçou a convicção dos investigadores de que as manchas pertenciam a Helen e apontavam claramente para o envolvimento de Jan em seu desaparecimento. O problema era que os tribunais na Grã-Bretanha raramente proferiam condenações em tais casos sem a principal evidência. Por mais graves que fossem as provas, aos olhos da justiça, sempre permanecia a mínima possibilidade de que a pessoa desaparecida ainda pudesse estar viva. A polícia esperava reunir mais informações contra Jan e interrogou todos os seus conhecidos. Uma conversa com a faxineira do bar revelou um novo episódio suspeito. A mulher relatou que na manhã após o desaparecimento de Helen, ela chegou ao trabalho como de costume para limpar as instalações. Para sua surpresa, a mulher encontrou o proprietário fazendo uma limpeza completa. Ele estava esfregando vigorosamente pisos, paredes e mesas, e aparentemente já estava fazendo isso há algum tempo. O estranho da situação era que isso nunca havia acontecido antes. Normalmente o homem ainda estava dormindo em seu apartamento no andar de cima quando a faxineira chegava para o turno da manhã. À pergunta surpresa sobre o motivo dessa súbita limpeza, Ian explicou que seu cão supostamente havia feito uma bagunça. Outra testemunha relatou às autoridades que durante a noite, ao passar pelo bar, ouviu o som de um aspirador de pó funcionando. As autoridades suspeitavam que Ian havia passado a noite toda tentando remover quaisquer vestígios, mas não conseguiu completamente. Apesar dos fatos suspeitos se acumulando, o caso ainda não foi levado a tribunal. Os investigadores continuaram a busca pela desaparecida, mas mesmo operações em larga escala não trouxeram resultados. Um mês depois, surgiu uma nova pista. Um transeunte, caminhando à beira do rio cerca de 30 quilômetros de Billings, notou uma bolsa feminina na grama. Ao olhar dentro, encontrou documentos em nome de Helen McCourt. Os policiais que chegaram à cena logo encontraram mais evidências. Nas proximidades, descobriram roupas que a jovem havia sido vista usando no dia de seu desaparecimento, bem como o segundo brinco que combinava com o encontrado no carro de Ian. No entanto, investigações posteriores levaram os investigadores a uma descoberta ainda mais perturbadora. Nas proximidades, foi encontrado um emaranhado de cabos com mechas de cabelo presas. A análise laboratorial confirmou que pertenciam a Helen McCourt. Ao examinar a bolsa da jovem, os investigadores encontraram um recibo de uma farmácia em St. Helens. Descobriu-se que Helen havia feito compras lá na noite em que foi vista pela última vez, pouco antes de pegar o ônibus para Billing. Os policiais encontraram todos os itens comprados ao lado da bolsa, exceto uma escova de dentes. Estranhamente, o item de higiene ausente não foi encontrado a 30 quilômetros da vila, onde a bolsa estava, mas no bar de Ian Simps, onde os investigadores continuaram sua investigação minuciosa. Lá, eles também conseguiram encontrar um grampo de cabelo que a mãe de Helen identificou como o que a jovem usava quando foi trabalhar naquela manhã. No bar foi encontrada outra peça importante de evidência, uma mecha de cabelo de uma mulher cuja pertença a Helen foi confirmada por análise. Mesmo assim,
os investigadores continuaram procurando por novas pistas e enviaram as roupas encontradas da jovem para exame. Os especialistas descobriram nelas fibras de carpete idênticas às do bar George and Dragon. Além disso, encontraram traços de pelos do cão de Ian nas roupas. Em seguida, os especialistas examinaram 2 anéis e uma pulseira que foram retirados do homem após sua prisão. Neles, encontraram traços de terra que correspondiam ao solo da área onde anteriormente haviam sido encontradas as toalhas sujas e as coisas de George. Logo surgiu outra evidência. Perto da pequena cidade de Rixton, a 24 quilômetros de Billing, foi encontrada uma pá. Descobriu-se que pertencia a Ian Sims e provavelmente havia sido usada em conexão com o desaparecimento de Helen. No entanto, apesar dos esforços de centenas de voluntários, ainda não foi possível encontrar a própria jovem. Diante das muitas evidências, os parentes de Helen mal duvidavam de um desfecho triste. No entanto, a falta de uma confirmação final os impedia de se despedir adequadamente e ter certeza de que o culpado seria punido justamente. Ian negou obstinadamente seu envolvimento no incidente, mas finalmente o caso foi levado a tribunal. As audiências começaram 1 ano após o desaparecimento de Helen, em fevereiro de 89. Foi um dos primeiros casos na Grã-Bretanha em que se tentou responsabilizar alguém sem que a pessoa desaparecida fosse encontrada. Portanto, apesar do impressionante conjunto de evidências, a acusação duvidava do sucesso. Segundo a versão deles, Helen desceu do ônibus naquela noite e seguiu seu caminho habitual para casa. Ao passar pelo pub George and Dragon, ela chamou a atenção de Ian Sims, que iniciou uma conversa sob algum pretexto. Possivelmente, o homem queria discutir o incidente devido ao qual ele havia proibido sua entrada em seu estabelecimento. Os investigadores suspeitavam que Ian poderia ter oferecido a Helen resolver o conflito e levantar a proibição do pub. Considerando que este era praticamente o único lugar em Billing que Helen poderia visitar com amigos, ela estava interessada em resolver o problema. Aparentemente, o homem a convidou para o estabelecimento que naquele momento já não tinha clientes. Pouco depois, algo inesperado aconteceu, o que é confirmado pelo testemunho de um transeunte casual. Um grito feminino chegou até ele que rapidamente silenciou. Após o encontro com Helen, Ian usou um pedaço de cabo elétrico e a levou para seu apartamento no 2º andar. Lá, algo desagradável pode ter acontecido, após o que ele esperou até o amanhecer e colocou Helen no carro. O homem a levou para longe de Billing e a escondeu. Depois distribuiu suas coisas, suas roupas e outros objetos em vários lugares remotos. Havia várias suposições sobre seus motivos. A primeira era de natureza pessoal. Dos relatos de muitas testemunhas, os investigadores sabiam que Ian havia mostrado interesse na jovem várias vezes, mas ela sempre o rejeitava. Possivelmente, naquela noite, ele viu uma chance de realizar suas intenções desagradáveis. A segunda suposição era que durante a conversa entre eles surgiu um mal-entendido, e ele a machucou em um momento de raiva. Não se pode descartar que ele e Helen começaram a discutir e ela ameaçou contar à esposa dele sobre suas constantes tentativas de aproximação. Mas essa versão parecia menos plausível. Após a acusação ser apresentada no tribunal, foi a vez de Ian. Ele continuou afirmando sua total inocência e apresentou sua versão, e foi uma das performances mais incomuns de uma pessoa acusada de uma ofensa tão grave. O homem alegou que alguém o havia incriminado. Alguém havia entrado em seu bar, vestido suas roupas, atraído Helen para lá e a machucado. Depois a colocado no carro de Ian e a escondido em um local desconhecido, usando as próprias ferramentas de Ian. Depois disso, o malfeitor teria devolvido o carro ao bar e desaparecido.
deixando o inocente dono do pub sob suspeita. Tais declarações estranhas apenas reforçaram a convicção dos jurados de que Ian estava envolvido no incidente. Sua história parecia totalmente implausível. Possivelmente, diante da probabilidade de uma sentença dura, ele decidiu zombar do sistema judiciário e dos parentes de Helen. Finalmente, em 14 de março do mesmo ano, Ian foi considerado culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de solicitar liberdade condicional após no mínimo 16 anos. Infelizmente, as provações para os parentes de Helen não terminaram aí. As autoridades policiais e voluntários continuaram a busca, mas sem sucesso. 3 anos após a sentença, a mãe da jovem enviou uma carta a Ian. Ela implorou que ele lhe dissesse onde sua filha estava. Após algum tempo, veio uma resposta, mas continha apenas insultos e ameaças. Ian prometeu se vingar da mulher assim que fosse libertado da prisão. Ele apelou várias vezes, mas todas foram rejeitadas. Somente em 2004, quando Ian já havia passado 15 anos atrás das grades, um dos recursos foi aceito e o caso foi devolvido para revisão. No entanto, essa decisão não foi de forma alguma a seu favor. A análise moderna do material genético permitiu aos especialistas examinar as evidências e chegar a uma conclusão definitiva sobre o envolvimento de Ian no incidente. Como resultado da revisão do caso, seu tempo de prisão realmente aumentou. Após 16 anos, Ian tentou várias vezes obter liberdade condicional, mas todos os seus pedidos foram negados. Enquanto isso, os parentes de Helen não desistiram de seus esforços para descobrir seu paradeiro. Em 2015, a mãe da jovem iniciou uma campanha pública para mudar a legislação vigente. Ela propôs negar aos condenados o direito à liberdade condicional enquanto não revelassem o paradeiro da pessoa desaparecida. A mulher se comunicava ativamente com a mídia, abordou a primeira-ministra Theresa May e organizou uma petição que foi apoiada por centenas de milhares de pessoas. Graças aos seus esforços, o assunto foi discutido no parlamento. E inicialmente os políticos avaliaram positivamente a possibilidade de aprovar tal lei. No entanto, o processo se arrastou e a iniciativa foi repetidamente adiada. Todos esses atrasos resultaram em Ian Sims finalmente receber liberdade condicional em novembro de 2019, após 30 anos de prisão. Isso foi um duro golpe para a família de Helen, pois eles praticamente perderam a esperança de descobrir seu paradeiro. 3 meses após a decisão, Ian Sims, de 63 anos, foi libertado e retornou a uma vida normal. Infelizmente, seu tempo em liberdade foi curto. No final de junho de 2022, o homem faleceu devido a uma doença, sem ter revelado o segredo do paradeiro de Helen. A mãe da jovem, ainda cheia de determinação, não perde a esperança. Agora, ela espera que Ian possa ter compartilhado informações com algum de seus companheiros de prisão. Além disso, ela continua lutando pela aprovação de uma lei que impediria a liberdade condicional de condenados se eles se recusassem a revelar o paradeiro de pessoas desaparecidas. Assim, a história de Helen McCourt se estende por décadas, embora o caso em si tenha sido resolvido em muito pouco tempo. Apesar das evidências irrefutáveis contra o culpado, ele obstinadamente manteve silêncio sobre detalhes importantes que teriam permitido aos parentes de Helen se despedirem e começarem a curar suas feridas emocionais. Ela saiu de casa e desapareceu sem deixar rastros. Apenas 62 anos depois foi possível descobrir o que havia acontecido com ela. Uma jovem mulher deixou sua casa e desde então seu paradeiro é desconhecido. A operação de busca se desenvolveu em uma escala sem precedentes e se tornou uma das maiores na história do país.
Durante as investigações, os investigadores se depararam com muitas descobertas inesperadas e perturbadoras, cada uma delas tornando o mistério ainda mais complicado. Anos se passaram, gerações de investigadores se sucederam, mas o caso permaneceu sem solução. Tornou-se uma espécie de lenda na criminologia, um símbolo de um mistério não resolvido. E agora, após 62 anos de busca e investigação persistentes, os investigadores finalmente conseguiram levantar o véu do mistério e descobrir o que realmente aconteceu com a mulher desaparecida naquele dia fatídico. Candy Rogers nasceu em 18 de julho de 1949 em Spokane, Washington. Seu nascimento foi o único para a família, mas logo depois seus pais se divorciaram. Apesar do divórcio, o pai de Candy continuou morando nas proximidades, o que lhes permitia se ver com frequência. Candy cresceu alegre e cheia de energia. Ela adorava passar tempo com amigos ao ar livre, desfrutar da natureza e brincar com seu cachorro de estimação. Candy sonhava especialmente em se juntar à organização Campfire Girls. Esta era uma associação popular na época, semelhante aos escoteiros, mas destinada às meninas. As participantes aprendiam habilidades úteis, faziam caminhadas e passavam momentos alegres juntas. Em 1959, quando Candy completou 9 anos, seu sonho finalmente se realizou. Ela se tornou membro desta organização. Uma das tarefas das participantes era a venda de doces. A direção lhes dava regularmente caixas de doces, que as meninas deveriam oferecer aos moradores das casas vizinhas. Na sexta-feira, 6 de março, Candy deveria fazer isso depois da escola. Depois da escola, ela voltou para casa, almoçou, brincou com o cachorro e então, por volta das 16 horas, pegou cerca de 8 caixas de doces e saiu. O plano de Candy era simples: ir às casas mais próximas e oferecer doces para venda aos vizinhos. Outras meninas também deveriam vender nesta área, mas elas haviam dividido as ruas entre si antecipadamente para não se atrapalharem. Quando algumas horas se passaram e Candy ainda não havia retornado, sua mãe começou a se preocupar. Candy deveria voltar para casa às 18 horas, mas desta vez ela estava atrasada. Considerando que já estava escurecendo lá fora, a mãe preocupada decidiu sair para procurar sua filha. Candy havia desaparecido como se a terra a tivesse engolido. O avô procurou por toda a vizinhança, mas sua neta não estava em lugar algum. Gradualmente, amigos da família e vizinhos se juntaram às buscas para ajudar. No entanto, apesar de todos os esforços, nenhuma pista pôde ser encontrada. Finalmente, a mãe de Candy decidiu recorrer às autoridades policiais. Neste momento já havia escurecido, e a preocupação com o destino de Candy aumentava. As autoridades se envolveram imediatamente na busca e começaram a interrogar os moradores locais. Descobriu-se que Candy havia vendido apenas uma caixa de doces. Isso indicava que algo poderia ter acontecido logo após ela ter saído de casa. No entanto, um morador afirmou ter visto Candy por volta das 18 horas e 30 minutos em uma rua lateral. Isso parecia estranho, já que a mãe de Candy já estava procurando por sua filha nesse momento. O avô também compartilhou uma observação interessante. Quando estava procurando por sua neta na mesma rua mencionada pela testemunha, ele quase foi atropelado por um carro que passava em alta velocidade. O motorista chegou a subir na calçada. O avô não conseguiu ver a placa, mas se lembrou que era um Ford verde do ano de 1953. Os investigadores emitiram um alerta para este veículo, mas não conseguiram encontrá-lo. Uma hora depois, por volta das 9 horas da noite, eles descobriram várias caixas de doces espalhadas à beira da estrada perto de uma ponte. Era óbvio que as caixas pertenciam a Candy, e esta descoberta apenas intensificou a preocupação geral.
As forças da ordem concentraram sua busca nesta área e começaram a vasculhar ambas as margens do rio, juntamente com uma pequena área arborizada em ambos os lados. A busca durou toda a noite, mas não teve resultados. Na manhã seguinte, as notícias sobre o desaparecimento de Candy apareceram nos jornais locais, e logo a mídia de todo o estado estava reportando o incidente. Em 1959, o desaparecimento repentino de uma pessoa perto de sua casa era um evento extraordinário, que ocorria muito raramente. Os moradores da cidade não haviam enfrentado tais incidentes por muitos anos. Por isso, o ocorrido causou profunda preocupação em toda a população. Com os primeiros raios de sol, as autoridades intensificaram sua operação de busca e mobilizaram forças adicionais. Patrulhas montadas, grupos com veículos todo-terreno e até mesmo militares, que realizaram observação aérea por helicóptero, participaram da busca. Um grande número de voluntários de Spokane e arredores também se juntou à operação de busca. No total, mais de 1.000 pessoas participaram da busca, tornando esta operação uma das maiores na história do país. A área de busca abrangia um raio de 18 quilômetros ao redor da casa da menina, mas seus rastros não puderam ser encontrados. No mesmo dia, ocorreu outro incidente triste. Um helicóptero de busca atingiu linhas de energia e caiu. Este acidente teve consequências trágicas para 3 dos 5 membros da tripulação. Apesar da falta de resultados, a operação de busca continuou por muitos dias. Os agentes da lei trabalhavam 24 horas por dia, se revezando, na esperança de encontrar Candy. Nos primeiros dias da busca, os investigadores receberam cerca de 750 dicas sobre possíveis pistas. Cada uma delas foi cuidadosamente verificada, mas infelizmente nenhuma levou a um avanço nas investigações. Pouco mais de 2 semanas depois, 2 soldados de uma base local foram à floresta a oeste de Spokane. Durante sua caminhada, notaram um sapato infantil no chão, o que imediatamente os fez lembrar do desaparecimento de Candy. Muitos de seus colegas haviam participado da busca pela menina, então essa história estava na boca de todos. A descoberta foi imediatamente relatada aos investigadores, que mostraram o sapato ao avô de Candy. Ele confirmou que realmente pertencia às coisas de sua neta. Em seguida, iniciaram-se extensas buscas na floresta. Logo depois, um dos oficiais descobriu Candy nos arbustos, coberta com galhos de pinheiro. Os especialistas determinaram que a menina não estava respirando. Eles concluíram que a causa, em sua opinião, foi asfixia, causada por um pedaço de tecido de sua própria saia. Foram encontrados na menina sinais que indicavam que ela havia sido detida contra sua vontade. No entanto, nenhum dispositivo para detenção forçada foi encontrado nas proximidades. Além disso, havia indícios de que Candy havia sido tratada de forma inadequada. Nas proximidades, foi encontrada uma capa de assento de carro verde, mas sua conexão com o incidente não pôde ser estabelecida. Na roupa de Candy, foi notada uma pequena mancha roxa com cheiro de chiclete de uva, mas o significado desse detalhe também permaneceu incerto. Sem evidências substanciais, os investigadores estavam praticamente agindo às cegas. Eles verificavam as dicas recebidas e investigavam o possível envolvimento de centenas de pessoas, de vizinhos a suspeitos e criminosos condenados. Logo, sua atenção se voltou para Alfred Graves, de 50 anos. O motivo da suspeita era incomum. O homem morreu no mesmo dia em que Candy foi encontrada. Isso aconteceu em seu carro, não muito longe de onde as caixas de doces foram encontradas. Além disso, ele morava a apenas algumas centenas de metros da casa da menina. No carro de Alfred, eles encontraram uma corda e grampos de cabelo femininos.
Ao revistar seu apartamento, foram encontrados numerosos recortes de jornal sobre crimes contra mulheres e meninas. Descobriu-se que muitas mulheres o acusavam de comportamento inadequado, e sua esposa até o suspeitava de estar envolvido no desaparecimento de Candy. Apesar desta inquietante cadeia de fatos, os investigadores não conseguiram encontrar evidências convincentes da ligação de Alfred com o incidente. Eles hesitavam em inocentá-lo, mas também não era possível confirmar sua culpa. Os investigadores continuaram suas investigações, verificando novos suspeitos. Alguns meses após o incidente, eles tinham uma impressionante lista de nomes que se estendia por várias páginas. As autoridades verificavam cada um minuciosamente, mas todas as vezes não encontravam evidências convincentes de envolvimento. Mais tarde, outra pessoa chamou a atenção dos investigadores, Hugh Morse, que foi preso em 1961 por uma série de delitos. Havia um detalhe interessante relacionado a Hugh. Ele era conhecido por mascar constantemente chiclete de uva. Lembrando, algo que parecia chiclete exatamente desse sabor foi encontrado nas roupas de Candy. Outro motivo para a suspeita foi que alguns meses após o incidente com Candy, 2 casos semelhantes ocorreram em Spokane. Hugh começou a violar a lei desde jovem. Ele foi preso pela primeira vez por comportamento inadequado com uma mulher, mas não recebeu uma punição severa. Foi apenas expulso do exército, onde servia na época. Depois disso, ele cometeu uma série de crimes em Los Angeles, pelos quais ficou apenas 6 meses na prisão. Após sua libertação, ele atraiu 2 meninas para um lugar isolado sob o pretexto de lhes oferecer sorvete. Lá, ele cometeu atos ilícitos, pelo que foi novamente preso. Surpreendentemente, ele conseguiu evitar uma sentença de prisão. Uma comissão médica diagnosticou-o com um transtorno de personalidade, após o que o homem foi internado em uma instituição mental fechada. Após 2 anos, os médicos decidiram que ele estava curado e o liberaram. Hugh mudou-se para Spokane, onde continuou seu comportamento inadequado. Em novembro de 1959, ele invadiu a casa de uma mulher de 28 anos e cometeu atos ilegais. 10 meses depois, um incidente semelhante ocorreu com uma mulher de 69 anos. Depois disso, ele deixou a cidade e continuou seus atos inadequados contra mulheres e meninas nos meses seguintes. Hugh viajou pelo país até que o FBI se envolveu com ele. Ele foi colocado na lista dos 10 mais procurados e logo depois foi preso. O tribunal o condenou a várias penas de prisão perpétua, e Hugh fez uma tentativa desesperada de acabar com seu tormento na prisão, mas os médicos conseguiram salvá-lo. Os investigadores do caso Candy o visitaram várias vezes, mas Hugh negou qualquer envolvimento. Ele até se submeteu a um teste de detector de mentiras que mostrou sua sinceridade. No entanto, tais testes são pouco confiáveis e não têm valor legal. Considerando o passado de Hugh e sua presença em Spokane naquela época, ele permaneceu o principal suspeito. No entanto, não havia provas contra ele. A atenção também se voltou para Howard Barnett, de 49 anos. Em fevereiro de 1960, ele foi preso sob suspeita de comportamento inadequado com uma menor. Alguns dias depois, ocorreu um incidente trágico com Howard em uma cela da delegacia de Spokane. Anteriormente, ele havia deixado uma mensagem na parede. Cometi um pecado perante o Senhor. Sua esposa, que só soube da prisão após o incidente, perguntou aos policiais se isso tinha a ver com aquela menina, referindo-se a Candy. Os investigadores começaram a verificar, mas não encontraram evidências. No entanto, Howard permaneceu na lista de suspeitos, em parte porque morava na vizinhança da desaparecida. Por anos,
A polícia continuou as investigações, coletando novas informações e verificando outros suspeitos. Um dia, uma mulher se apresentou alegando ter visto um carro verde perseguindo a menina no dia do desaparecimento de Candy. Os investigadores buscaram intensamente por este veículo, mas sem sucesso. Nos anos seguintes, o caso voltou repetidamente ao foco das autoridades policiais. Mas cada vez as investigações chegavam a um beco sem saída. Curiosamente, os investigadores não só tinham que procurar por novas pistas, mas também esclarecer confissões falsas. Durante toda a investigação, 13 pessoas alegaram ter estado envolvidas no desaparecimento de Candy, mas em cada caso, a polícia concluiu que essas pessoas os estavam enganando. Nenhum deles pôde fornecer informações conhecidas apenas pelo verdadeiro culpado, e, na melhor das hipóteses, repetiam fatos de artigos de jornal. Surpreendentemente, este fenômeno é típico em muitos casos de alto perfil. Pessoas vêm à polícia e assumem a responsabilidade por atos que não cometeram. Durante as investigações, muitos investigadores se revezaram na delegacia de polícia, e cada um deles esperava ser quem resolveria este enigma. O caso Candy tornou-se um dos mais discutidos e misteriosos não só em sua cidade, mas em todo o estado. Este incidente afetou a vida de muitas pessoas. Antes deste evento, os pais não tinham preocupações em deixar seus filhos brincarem sozinhos, mas após o incidente, muitos repensaram sua atitude em relação à segurança. No início dos anos 2000, as investigações foram retomadas e um novo investigador decidiu usar tecnologias modernas. Felizmente, em 1959, os policiais haviam coletado e preservado todas as evidências de forma adequada. Então, os especialistas puderam detectar traços de um homem nas roupas de Candy. Considerando o longo período de armazenamento, a análise foi extremamente difícil. No entanto, após um trabalho meticuloso, os especialistas conseguiram criar um perfil de DNA, que foi imediatamente inserido no banco de dados do FBI. Infelizmente, não foram encontradas correspondências. Os investigadores também compararam o perfil com amostras de muitos suspeitos, mas também não tiveram sucesso. Nenhum deles estava envolvido no desaparecimento de Candy. Todos esses anos, muitos estavam convencidos de que Hugh Morse estava envolvido neste caso, mas os resultados da investigação mostraram sua não participação. Como resultado, a investigação chegou novamente a um beco sem saída. Os investigadores tinham material genético relacionado ao incidente com Candy, mas por muito tempo não conseguiram estabelecer a identidade do proprietário. A situação mudou em 2021, quando o caso foi reaberto. Um novo investigador decidiu aplicar um método avançado de análise de DNA, a genealogia genética. Esta tecnologia ajudou a resolver muitos casos complexos, e o investigador esperava que ela ajudasse a concluir uma das investigações mais longas. Ele se aproximou de vários laboratórios especializados, mas encontrou um obstáculo. Para aplicar o método, era necessário examinar a amostra original de DNA. Tentativas de fazer isso em vários laboratórios foram mal sucedidas. Os especialistas concluíram que a amostra estava muito danificada para extrair as informações necessárias. O investigador decidiu tentar uma última vez e se aproximou de outro laboratório. Inesperadamente para ele mesmo, isso levou a um avanço. Os especialistas conseguiram examinar a amostra usando equipamentos de última geração e criar o perfil necessário. Em seguida, carregaram os dados em bancos de dados genéticos e começaram a procurar por parentes distantes do proprietário do DNA. Em um trabalho meticuloso, após examinar milhares de perfis, eles estreitaram o círculo de busca para uma família específica. Análises adicionais mostraram que a amostra provavelmente pertencia a um de 3 irmãos. No entanto, surgiu uma dificuldade. Neste momento,
todos eles infelizmente já haviam falecido. No entanto, os pesquisadores e investigadores descobriram que um dos irmãos tinha uma filha e imediatamente entraram em contato com ela. A mulher ficou chocada com a sugestão do possível envolvimento de seu pai no incidente com Candy. Apesar do choque, ela concordou sem hesitação em ajudar na investigação. A análise genética da filha mostrou um parentesco próximo com o material biológico encontrado nas roupas de Candy. Esta informação tornou-se a chave para a investigação. Com novos conhecimentos, os investigadores se dirigiram a um juiz para obter permissão para examinar o túmulo de John Hoff, o pai da mulher. 6 décadas após o incidente, foi possível estabelecer a identidade do envolvido. A análise de DNA de John correspondeu completamente às evidências encontradas anteriormente. Curiosamente, as autoridades policiais tinham muitas teorias todos esses anos, mas John Hoff nunca esteve entre os suspeitos. A investigação de seu passado revelou seu envolvimento em outros atos ilegais. Na época do desaparecimento de Candy, ele tinha 20 anos e morava perto da casa dela. John estava prestando serviço militar em uma base localizada perto de onde Candy desaparecida foi encontrada. 2 anos depois, ele cometeu atos ilegais contra uma mulher, usando violência física e restringindo sua liberdade. Felizmente, a vítima conseguiu escapar. Por este crime, o homem foi condenado a uma curta pena de prisão. Este incidente levou à sua expulsão do exército. Após sua libertação, John formou uma família e se tornou pai de 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. A partir deste momento, ele não chamou mais a atenção das autoridades policiais e levou uma vida normal. Mas agora ficou claro que por trás desta fachada se escondia um passado sombrio que ninguém suspeitava por anos. Ao longo de sua carreira, John mudou de emprego várias vezes. Uma vez, enquanto trabalhava em uma empresa de embalagem de alimentos, ele sofreu uma grave lesão facial devido ao contato com produtos químicos. Esta cicatriz permaneceu com ele para sempre. A jornada de vida de John terminou em junho de 1970, 11 anos após o trágico incidente com Candy. John deixou o mundo por vontade própria, sem deixar uma explicação para sua ação. Os investigadores também descobriram que Candy possivelmente o conhecia. Revelou-se que Candy era amiga de sua irmã mais nova, que na época tinha 10 anos. Anos depois, a irmã de John compartilhou com os investigadores suas memórias de como encontrou conforto nos braços de seu irmão após o desaparecimento de sua amiga, sem saber que ele estava envolvido no incidente. Infelizmente, os pais de Candy não viveram para ver o momento em que a identidade do agressor foi estabelecida. A mãe de Candy faleceu em 2006 e seu pai não conseguiu lidar com o pesar e deixou este mundo em 1963, 4 anos após a tragédia. No entanto, este caso foi finalmente encerrado e se tornou uma das investigações mais longas da história. Por 62 anos, não apenas diferentes investigadores trabalharam nele, mas gerações inteiras de agentes da lei. Na coletiva de imprensa onde a resolução do caso foi anunciada, apenas um oficial estava presente que ainda estava envolvido nas investigações em 1959. Ele expressou sua profunda gratidão por o destino ter lhe permitido viver este momento e conhecer a verdade. Quanto à filha de John, inicialmente ela se recusou a acreditar que seu pai estava envolvido neste terrível evento. Mais tarde, ao reconhecer a verdade, a mulher chamou seu pai de monstro que causou danos irreparáveis. Ela também expressou seu pesar pelo fato de ele não ter sido responsabilizado durante sua vida.